Fala, amiguinhas e amiguinhos do canal Cura Quântica, eu sou o Mitri. Eu sou o Morangão. Eu sou o Alfredo. Eu sou a Vivi. Eu sou a Mila. E vocês estão tendo o prazer de acompanhar agora de pertinho a estreia de um novo quadro no canal Cura Quântica. O quadro leva o nome de Chopp Consciência por causa de quê? Porque esse é o evento que a gente está trazendo para mostrar que lugar de ciência não é só na escola e na universidade. A gente pode falar de ciência também na mesa do bar. É isso aí. Então, é o seguinte, ó, só para contextualizar um cadinho, esse quadro a gente vai estar sempre sendo acompanhado pelas nossas queridas coleguinhas e sempre sendo acompanhado pela figura que vai chegar aqui também, que no caso de hoje foi o Alfredo, que apresentou no Chopp Consciência, e cada versão, cada evento que a gente fizer vai ser uma pessoa diferente. Você quer complementar alguma coisa? Quero complementar, ó. Camila, quem não conhece, é do canal Peixe Babel. Isso. E temos a Vivi do Bicho de Prosa, que elas estão se fagocitando, né? A gente tá começando, a gente vai calma. provavelmente fundir as iniciativas Bicho de Prosa e Peixe Babel para se tornar um único canal. Exatamente. Aguardem as novidades. Aqui, isso tudo que a gente tá falando vai estar aqui na descrição, então vai conferir o material delas, que é, ó, sensacional. Obrigada. As redes sociais estão todas aí também embaixo, então Instagram se tiver, Facebook se tiver, tá tudo embaixo. Show. Show, Rogerinho. Olha, é o Top, seguinte, Rogerinho. ó, eu não vou ficar explicando o que acontece no quadro para vocês ficarem curiosos e verem o quadro até curiosos e ficarem vendo até o cu. Eu já tô meio tonto, eu acho. Opa, tô bêbada. Então, vamos lá. Apresente, por favor, senhorita Vivi. Vamos lá. Alfredo, ele é bacharel em Química, mestrado em Química, doutorado em Química pela Universidade da Flórida e o bacharel e o mestrado pela Universidade de São Paulo. Isso aí. E ele é professor lá do Colégio Técnico junto comigo, tá? Eu sou Na UFMG. lá na UFMG, eu sou professora do curso de desenvolvimento de sistemas, ele é professor da Química e professor também do ensino básico de Química lá do Coltec. Isso aí. Por favor, fale mais sobre você. O que você gosta, coisas que você curte, Então, por que Química? foi muito legal, né, participar aí desse primeiro Chopp Consciência, né, eu acho que foi muito interessante levar um pouco da química de uma maneira diferente, né, então a gente fez bastante brincadeiras aí com o tema de química para super-heróis, né, como que o super-herói pode pegar dicas da química para melhorar aí o seu serviço, né, seu heroísmo, né? E então eu já tenho trabalhado com várias coisas para tentar levar a ciência para o público, né? Principalmente usando essa coisa de usar experimentos, né? Então fazer experimentos com materiais bem simples, coisas que você encontra em casa, né? Você tem alguns livros sobre, né? Isso, eu publiquei alguns livros de experimentos, né? Tem um livro que chama Química na Cabeça, tem outro que chama Química em Questão, tem vários livros, né? Eu fiz o livro com o Iberê lá do Manual do Mundo, né? Já apareci algumas vezes lá também fazendo vídeos, e a gente sempre fica tentando levar aí para as pessoas, principalmente para os professores de ciências, né? Para eles usarem esses experimentos nas aulas, tornarem as aulas mais interessantes, aulas mais mão na massa, coisa que as pessoas possam fazer. O que eu achei mais legal é que você tem a mesma preocupação que a gente tem, que é de tentar trazer a ciência da forma mais acessível possível. Quando você propôs o tema Química para super-heróis, eu achei o máximo, justamente porque você está tentando aproximar as pessoas da ciência. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que isso impacta até como que você dá aula, os livros que você escreve. Então, eu acho assim, a gente tem sempre que tem um pouco desse trabalho que é um pouco de tradução, né? Assim, é como se você tivesse uma linguagem que é a linguagem que os químicos falam, que os cientistas falam, e essa linguagem não bate com a linguagem que as pessoas falam, né? Algumas palavras até têm sentidos parecidos e tal, mas aí, se você só jogar a palavra, o jargão científico, você usar como se fosse algo comum, né? É exatamente como a outra língua, né? É como se falasse russo ou falasse javanês, né? Não tem como a pessoa captar, né? E isso é muito difícil porque, assim, o cientista ele é treinado o tempo todo para falar com seus pares, para falar com outros cientistas. Então, não existe um curso
né? Agora até existem, né, alguns cursos, mas em geral quem está fazendo a pesquisa lá no dia a dia, cuidando de um laboratório, montando, fazendo experiências, ela não tem como fazer isso de uma maneira muito simples, né? E às vezes até a gente mesmo se perde meio nisso, que a gente vai explicar alguma coisa, a gente usa todos os jargões possíveis que a gente entende e a pessoa fica olhando pra gente. Sem nem perceber. E a gente não percebe que a gente tá falando coisas que não é do cotidiano. É algo intuitivo pra gente, mas pra galera em geral. Você vê em química, por exemplo, a coisa mais normal para um químico é ele sair falando fórmula. Quando ele fala CO2, NaCl, HCl, como se fossem, né, coisa natural. Palavras. E para o químico é natural mesmo, e é uma abreviação, na verdade. Né? Você vai falar dióxido de carbono e você fala CO2, pronto. Né? Assim, então, muito da química tem essa coisa que você tem tem essa barreira, né? E o pior é que muitas vezes nas escolas também essa parte de fórmulas e tal acaba sendo até mais representada, né? As pessoas só tem que memorizar, tem que fazer coisas assim. Você só decora e pronto. E o entender, e o fazer, e o mexer com aquilo fica mais distante, né? Na verdade dá mais trabalho para o professor, né, explicar aquilo do que falar, olha, lê isso aqui, lembra isso aqui na prova e tal. Dá trabalho pra gente também. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Tá, beleza, você falou o ponto de vista de um lado que eles perguntaram, agora eu quero saber o do outro. Como que você, porque a princípio se a gente não é filho de cientista ou de professor, a gente nasce como uma pessoa dentro da sociedade comum e tal. Como que a ciência foi aproximada de você e te puxou para isso? Como é que você foi introduzido para? Então, é engraçado porque eu comecei mesmo com essa coisa do experimento, porque eu tive um amigo na infância, né, com 11, 12 anos, que tinha um laboratório em casa, né, acho que o pai dele mexia com alguma coisa de química, trabalhava em galvanoplastia, então ele gostava. E é interessante porque a gente ia no centro da cidade, em São Paulo, comprava vidraria, comprava reagente, né? Então eles deixavam, inclusive, uma coisa muito doida, a gente ia em alguns lugares e comprava ácidos, comprava coisas assim, que você fala, né? O que o cara tá entregando na mão de um menino de 11, 12 anos? E aí a gente saía, entrava no ônibus, né? Carregando aquilo e ia para casa e fazia experiência. E aos poucos a gente foi vendo que era bom a gente entender um pouquinho mais do que a gente estava fazendo, né? Para não se meter em tanto encrenca. Isso é um ponto legal porque você está contando que você já chegou na química experimental, né? A gente que entra na academia, às vezes é o contrário, você vê toda a teoria antes para depois ver o experimento. É por isso que é tão desinteressante. Eu fico pensando assim, até mesmo no colégio, né? Que você fica olhando aquilo, você fala, tá, mas você não sabe pra que serve. Pra quê? Como é que você acha que o experimento em si, ele introduz a pessoa, o cidadão comum na ciência? Então, qual a importância da ciência, né? Do experimento? Então, eu acho que é super importante, né? Você vê que em alguns lugares, se você pensar, né? Você tem museus de ciências, tem centros de ciência, a pessoa vai lá, ela visita, ela põe a mão na massa, ela observa aquilo. E eu acho assim, tem muitas coisas que você vê e que acontece algo que não é o esperado, né? Então, aquilo te fisga para você falar, poxa, não, eu tenho que entender isso aqui, né? Como é que acontece esse negócio? Por que mudou de cor? Por que de repente né, alguma coisa acontece que não é uma coisa que você vê todo dia, né? E eu acho que isso vai puxando a pessoa para querer entender, né? E mesmo que ela na hora ela não entenda ou que ela vai ficar com se ela se diverte, se ela acha interessante, né? Se ela sai com uma atitude positiva, assim, né? Naquilo, né? Então mesmo nessa apresentação que a gente fez, né? Você vê que é uma coisa rápida que a gente explica pouco, né? Mas a gente mostra, explica, dá uma
pitada ali, né? Mas já sabendo que a pessoa, se ela ficar curiosa, ela vai atrás, ela busca, né? vai atrás daquilo e vai saber um pouquinho mais. Você fica com aquela pulguinha atrás da orelha pra poder ir buscar mais coisas. Você sabe o que eu acho mais legal? Que dizem que o cientista, ele é uma criança que não cresceu, no sentido de que crianças, elas estão sempre se questionando, perguntando por que isso, por que aquilo, tem até a piadinha. Na verdade, no meu Exatamente. caso é de verdade, eu não cresci mesmo. Eu também não, né? Nem eu. Só o morangão. Só eu cresci. Mas a questão é essa, tipo, criança tá sempre perguntando e muitas vezes a gente não incentiva até. Aí fica a questão em que ponto que o cientista se torna uma pessoa tão inatingível, sabe? Porque a gente tem essa perspectiva de que o cientista é uma pessoa diferentona, super inteligente, quando na verdade ele é só uma pessoa muito curiosa, que foi buscar as respostas para suas perguntas. E eu queria que você falasse um pouco do que você acha de por que o cientista ele é tão elitizado e se torna tão distante da sociedade comum. Então, acho que um pouco tem a ver com essa questão da linguagem, né? Porque se você pegar um artigo científico, se você for numa conferência científica, se você for numa sessão de painéis ali, né? Quando eu vou em algo que é da minha área, tudo bem, se eu sair um pouquinho e a área assim na ciência ela vai ficando cada vez mais estreita, mais estreita, né? É um funil então, muito grande. Tem coisas que você não passa do título, você não passa da metade do título. Na terceira palavra você já não sabe o que estão falando ali, né? Então, assim, nós estamos agora, até eu estou junto com um grupo de cientistas, tá, de um desses institutos nacionais de ciência e tecnologia, o NCT, nós estamos tentando fazer uma amostra de painéis diferente. A gente está pensando em fazer painéis em que ele só vai falar o que ele quer fazer com aquilo e o que ele já conseguiu. Em palavras normais, leigas e tal. Olha, eu quero chegar num material que vai ser um melhor protetor solar e eu vou tirar dessa planta. Pronto, entendi. Não preciso falar Objetivo. Uma coisa assim que vai ser um texto, assim, vai ter umas fotos, umas coisas assim. Tweet. 140 caracteres. Não é mais 140. Agora, 280, é verdade. se você vê então o texto que eles me passaram primeiro, né, é esse texto carregadíssimo de jargão, carregado de coisas assim. Por quê? Porque é o que eles falam com outros cientistas, né? Até você conseguir, né, aí a gente vai pensando, vai jogando um monte de coisa fora, vai pensando, não, mas daqui ele está querendo isso, daqui ele está querendo aquilo. E aí você tem que construir um outro texto, né? Então eu acho que e eu acho que assim, também falta essas oportunidades. Então, por exemplo, se um cientista vem num evento desses que é outro público, ou se ele vai numa mostra lá e ele está na frente de um painel e ele tem que falar com um jovem, uma pessoa que ele sabe que não é cientista, ele vai ter que rebolar e vai ter que falar e vai ter que explicar, entendeu? Sim. E ele consegue, né? Com até mais ou menos sucesso, né? Mas ele vai batendo ali até chegar numa fórmula ali que ele consegue explicar alguma coisa. Então, mas não é fácil. Não é fácil porque a pessoa não está treinada para isso. Mano, aqui ó, seguinte, um dos quadrinhos que a gente estava idealizando é uma brincadeira que se chama Eu Nunca. Quem conhece Eu Nunca? Eita! Ó, a brincadeira popularizada Eu Nunca trata-se de você virar e falar uma frase que hipoteticamente você já fez ou não, mas a parada é a seguinte: se você já fez essa coisa que você falou, todo mundo da mesa que já fez o que foi falado deve beber. Então aqui ó, pra começar então eu já vou lançar o meu, pode? Vai. Eu nunca matei aula pra beber. Gostei da Alfredo. Nunca, Fredo. Pra beber não? Nunca. Olha, sei! Então, eu vou trocar então. Eu nunca matei aula. Viu,
gente, todo mundo já matou Vamos aula. lá, vamos Não lá. faça isso, mas... Eu tenho uma. Não, então, justamente. Estamos botando uma fria. O ponto do quadro é esse. O fato de você ter feito uma coisa ruim, Não te a gente tá torna pagando. um pesquisador. Não, além pior. disso, você paga uma prenda. Porque, tipo, pô, o que eu fiz não é legal, então eu vou beber álcool e álcool tá matando o meu. Gostei. Você tá pagando pelos seus pecados. Eu vou contar o meu porque eu tô com o meu ciático ferrado. Porque eu matava aula de educação física. Ah, eu sempre matava a aula Eu de detestava. educação física. Era o único que Eu não matava. odiava. Matava também, eu Eu matava muito aluno. Cara, eu Não, eu matava. Mas deixa eu falar uma, vamos lá. Eu nunca passei cola. Pior que eu já, velho. Você nunca passou cola? Não, eu... Tá pensando. Será que aquela passei vez muita cola. conta? Eu já passei muita cola na Já borracha. passei muita Da cola. borracha? Na borracha, quando Eu já era... troquei prova, gente. Que isso? Nunca fiz isso. Trocar prova Viu não. quem te viu, Camila? É? Não façam isso em casa. Gente, alunos, Em não casa. façam isso, tá? This is not Por favor. Não é Mas em legal. casa você não faz isso não, faz na escola, velho. Não faz- É, na escola. Não faça isso em casa, Não, mas ok. interessante que depois que eu entrei pra faculdade, eu não sei. Porque eu e o Morangão, a gente entrou para bacharelado, né? Na verdade, vir para licenciatura e ter essa pegada de educador não foi uma coisa que entrou com a gente para faculdade, É verdade. né? Mas apesar disso, na faculdade eu nunca passei cola e nunca peguei cola, porque eu na sentia um faculdade- senso de Na responsabilidade faculdade, muito maior. não. Real, eu passei foi no ensino Isso é médio. verdade, é. É. Mas conta pra gente da sua Você- cola. Ou que você pegou Então, ou não. tem situações em que eu falo assim que o aluno tem que sobreviver, né? Então, tem situações. Aluno tem que sobreviver, A gostei. primeira coisa que o aluno aprende é sobreviver. Em qualquer local, né? Então, tem situações que o ambiente é hostil. Né? Isso é verdade. Aí a pessoa faz o que precisa fazer. Né? Manda um Google então aí pra ver se você ferra a gente. Ah, não, você ia terminar de falar? Desculpa. Não, então eu ainda não pensei não. Vocês pensaram. Aí eu vou contar Eu também numa. não pensei. Gente, vou contar de uma cola minha terrível. Eu tinha uma disciplina na faculdade, foi na faculdade. Ela passou cola na Nossa, não, olha que coisa terrível. Ferrava todo mundo. Só que eu era muito cagona, eu sempre fui muito cagona. Até pra passar cola eu era terrível. Eu já sentei na cola pra passar, pra vocês terem Você já noção. sentou na cola? Sentei, por ficar tão nervosa eu não conseguia passar cola. Eu fiz a cola inteira. Porque eu falei, gente, eu não vou decorar essas fórmulas. Eu fiz a cola inteira, decorei todas as fórmulas e não precisei da cola. Eu já fiz isso Mas isso também. É uma maneira de Foi estudar. ótimo, na verdade foi uma maneira Isso de é estudar. clássico, já Não, aconteceu isso mas comigo. decorei diretão, quando tem que decorar a fórmula, antes da Aí prova eu vira leio cola. tudo, primeira coisa que eu faço é escrever já sai tudo. Eu escrevi na tudo. prova. Aí eu decorei tudo, eu sabia tudo. Aí pronto, eu não precisei. Foi lindo, Exatamente. gente, estudem. Estuda em 5 minutos antes da Usa prova. conhecimento. Maldito sistema conteudista, né? Eu e o Morangão tivemos uma matéria que chama Fundamentos de Eletromag, que o professor passava o formulário todo na prova, que foi a matéria que a gente mais... Não posso falar por você, né? Mas foi uma das matérias que eu mais aprendi. Nossa, eletromagnético é difícil pra caramba. Assim, vários Eu experimentos ouço sábado. Inclusive foi essa disciplina que eu fiz a cola. E decorei. Tá vendo? Mas a nossa experiência foi bem legal porque o professor sempre levava algum experimento pra sala, propunha desafios. Então, por exemplo, como é que era? Você botava o seu celular numa malha de metal, né? Ah. Em AM não funcionava, mas FM funcionava até certo nível ali. Aham. Então por que as frequências em AM não funcionavam e as FM funcionavam? Por quê? Responde no comentário aí. Quero bem. Depois eles falam. E o mais legal pra mim naquela disciplina foi ele mostrando um supercondutor ao vivaço, assim, ó. Abaixo de zero, né? Tem que ter super frio, foi né? muito legal aquele dia, E né? ele fica como é que fala? Levitando. Levitando, mas ele fica trancado magneticamente, né? Porque ele fica levitando, mas se você vira, ele continua paradinho naquela posição. Ali foi fantástico, então o experimento... A gente tem vídeo com ele, é o Pablo Saldanha, que fez o vídeo sobre a quântica. Isso Se mesmo. quântica tem misticismo ou não envolvido. Tem misticismo, professor? Aí, ó. Tem um Não, monte, né? A resposta é não. tem um monte de pseudociência sendo falada aí sobre quântica, né? Mas a cura quântica existe, né? A cura É que quântica é um cura e canal não do- cura ao mesmo tempo. Eu já ouvi falar desse canal do YouTube. Então, mas essa é uma coisa que é outra, né?
coisa que a gente vê muito, que é essa questão, né, de como trabalhar com essas questões aí de pseudociência, de questões controversas, questões que ou que não são controversas, mas que se cria uma controvérsia, né? Você fala, como é que pode ser controverso se a Terra é plana ou não? Mas para algumas pessoas né? Então, ainda tem essa questão, né, de que como é que você leva a ciência para quem não quer ciência, né? Então, assim, é a grande pergunta se para quem tem interesse, para quem tem já é algo que tem essa barreira, né? Você tem que fazer um certo esforço, mas quando a pessoa não aceita, ela tem uma até uma resistência aversão, ali, né? Aí fica mais difícil ainda você conseguir, porque qualquer evidência, qualquer argumento, qualquer coisa que você mostra, ela vai falar que não e pronto, né? Vai falar, Eu não nunca em aceito. nenhum ponto da minha vida acreditei em alguma coisa que fosse pura pseudociência. Eu confesso. Eu lia signo, gente. Eu lia Não, signo. eu Gente, questionava na demais. moral, Eu até sempre hoje, questionei dependendo horrores. da corrente de WhatsApp que chega, não, assim, né? Você se pergunta. Vocês perguntam Você assim, se questiona. mas isso é verdade ou não? Exatamente. Rolou aqui, rolou com a gente agora recentemente, o celular sem sinal num sítio, o cara botou o celular na garrafa PET com umas pedrinhas e voltou a funcionar. A gente tá assim, cara, isso faz sentido, velho. Vamos pensar direito, né? Porque tem toda a cara de, balela total, mas não, vamos pensar direito aqui. Então, assim, assim vão ficar ligado. Mas aí que é legal quando você treina esse instinto cientista, você se questiona da informação que você está Isso é recebendo, ótimo, né? na verdade. Quando você vê esses vídeos fake da pessoa carregando o filtro de linha no próprio filtro de linha, você fica, por que isso não faz sentido? Não, então, vídeo fake no YouTube é um é o que mais aprendizado, tem. né? É um Você aprendizado, tem exatamente. Tem um monte de coisas, né? Da pipoca estourando, né? Com o celular e Isso, tudo mais. isso é verdade. Colocando o carregador na batata. Eu já vi Isso, carregar o celular. Isso né? Agora, o que você percebe é que assim, esse espírito crítico, ele não é espontâneo, ele tem que ser treinado, ele tem que ser aprendido. acha? Eu acho. Eu sempre tive isso de querer saber por que a fundo, entendeu? Até em coisas que não são necessárias. Mas você foi estimulado a Talvez, continuar é, perguntando. talvez. Eu Verdade sempre disso. fui assim. Entendi. Se você começa a como falar divulgador assim, científico, tem dificuldade porque grande sim, nisso, velho. porque sim, aí você não vai procurar. Eu falo até brincando que quando eu tava fazendo a disciplina de visão computacional, que eu só precisava aprender a programar as coisas, eu me peguei estudando física de como que a câmera contava os elétrons para conseguir definir a cor, porque eu não me satisfiz com a resposta a alto nível, entendeu? Mas talvez seja isso, talvez eu fui incentivada a me perguntar o porquê. Mas a gente recebe um tanto de informações, né? A gente faz isso lá na escola. A gente tem algumas atividades que a gente direciona mais para essa questão de estimular o senso crítico, né? Então você mostra para a pessoa algo que ela já está familiar, né? Ela tá para ela é normal, aí você vai falando, olha, mas será que é assim mesmo, né? O que esses dados, essas coisas assim não estão respondendo? Aí quando a pessoa para pensar, bom, realmente ele não falou isso, realmente não tem fonte do dado, realmente não tem o autor, não tem isso, não tem aquilo. Quando você vai ver, não tem nada, né? E aí a pessoa fala, poxa, mas então não dá para acreditar? Não dá para acreditar, né? Você teria que ir atrás de ver melhor isso, né? Então, mas se você não dá aquele primeiro cutucão e fala, vê o que está faltando, a pessoa não tem a primeira coisa, ela fala, não, isso aí eu já vi antes, é isso aí. Talvez a gente precise incentivar desde a infância, né? A criança a se perguntar mais e não cortar quando ela pergunta. Ficar com preguiça de Ficar com responder, preguiça né? de responder, exatamente. Você tem uma filha pequena, né? Então, como é que é pra você, assim, você sendo professor, cientista e tudo, ter uma criança que fica, por quê? Então, mas É ótimo. Pra você é maravilhoso, né? A gente tem que e não só, né?
a ideia não é responder, é você falar, vai lá e olha. Né? Eu não sei, vai lá no tio Google, vai lá né? Vai lá vai no dicionário, vai aonde precisar ir, né? Vai atrás. É mostrar que você tem como ir atrás. Né? Exatamente. Eu até brinco com ela, né? Eu fico falando que o Google tem todas as respostas. Não tem. O Google não sabe onde que eu tô. Eu falo, coloca lá. A gente que faz pesquisa, a nossa maior frustração é que não dá pra colocar no Google o que a gente quer. Porque é a gente que tem que fazer, entendeu? É muito triste. Mas até aprender a fazer pesquisa é uma coisa que né? É verdade, se ela não souber fazer, ela não vai perguntar, não vai fazer a pesquisa. Não vai perguntar direito, é verdade. Tem que aprender a fazer perguntas. Isso mesmo. Você tem que saber o que procurar. Ó, gente, então vamos aqui, ó. Mais um eu nunca aí. O meu nunca é. Eu nunca tirei 0 numa prova. 0? É. 0 nunca tirei. Nossa, então eu já tirei 20%, chorei, você viu? Eu chorei. Eu vou esperar o Mitri voltar porque ele vai tomar esse junto comigo. Não, 0 eu nunca tirei. 0 redondão, acho que eu também não tirei. 0 redondão, bem perto disso eu já cheguei. Eu já tirei perto de. Foi bem, mas não foi tem D na 0 ali. Eu falo que o curso de química, você tirar lá o mínimo lá. Qual foi seu mínimo? Vem tomar seu eu nunca tirei 0 numa prova. Qual foi seu mínimo percentual de uma prova? É só chegar em. Né? Se eu lembrar de cálculo 1, eu já. Né? Gente, equações diferenciais C. Cálculo? Você tirava baixo em cálculo? Cara, cálculo foi a matéria mais bonita que eu já vi na minha vida. Então, mas eu era químico, eu não era matemática. Não, cálculo eu ia muito bem. Eu me ferrava em filosofia. É muito triste isso. Nossa, você tem os químicos, cálculo é triste. Não, eu confesso que eu tive uma história ruim com cálculo, porque quando eu tava fazendo cálculo 1, eu tava num processo que eu ainda era musicista, então eu ainda tinha que viajar com orquestra, eu tinha que fazer um monte de coisa, eu tava acabando de formar no conservatório, então a minha disciplina de cálculo 1 foi horrível, horrorosa, porque eu tive um monte de apresentação da orquestra que eu tive que faltar. Então minha disciplina de cálculo 1 foi horrorosa, então eu tive que fazer de novo. Mas eu fiz com o mesmo professor e passei. Eu falei, eu sei essa porcaria, eu só não consegui porque eu tive que faltar aula. Fala. Só pra fechar, porque vai ficar muito longo, o pessoal não vai querer ver esse vídeo até o final. Vai sim, gente. Vai sim, eu também quero acreditar que sim. Mas a gente gostaria, isso daqui é pra botar a atração contra a parede, beleza? A gente gostaria de um pitch de no máximo 1 minuto e meio para você convencer que fazer química ou que a química é uma área importante para a sociedade. Pera aí, 1 minuto e meio, vamos contar. Pera aí. Vai. Então, a química é uma ciência que é uma ciência central, vamos dizer assim, né? Ela tem contatos com praticamente todas as ciências, né? Então, se você quer alguma coisa material, você vai precisar da química, por exemplo, né? Cerveja. Boa. Você precisa da química para fazer cerveja, você precisa da química para fazer a garrafa da cerveja, você precisa da química para fazer a madeira, para tratar a madeira da mesa e por aí vai, né? Então a gente vai estudando a química, a gente vai descobrindo novos compostos, novos materiais, vai descobrindo como que as coisas funcionam, como é que a gente transforma uma coisa na outra. E isso é fundamental para todas as ciências, porque todas as ciências, essas propriedades desses materiais vão ser importantes. Então, resumindo química em 3 palavras, química é vida. Química é vida, química é tudo, química é legal. Foi 1 minuto. Se eu tivesse 500 mil para investir num professor, eu investia agora. Obrigada, Pedro. Muito obrigada, um prazer estar aqui Pedro. contigo. Obrigada, gente. Muito bom. Legal. Então chegamos ao fim, né, do primeiro quadro do Chopp Consciência, que é o quadro que tá aí no YouTube, mas tá aqui também nos bares, que você pode vir aqui em BH, em Campinas também. Sim. E é isso aí, não só curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir, compartilhar e... Beijo no coração de vocês. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigada.